Dando continuidade aqui sobre os conjuntos dos números, conjuntos numéricos, nós podemos ver agora que nós vamos continuar falando sobre o conjunto dos números racionais. Nós já vimos o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, agora nós vamos falar dos conjuntos dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele surgiu com a necessidade de realizar expressões e medições, de expressar medições. Por exemplo, 2 metros, 2,5 quilômetros, 10,3 quilômetros. Não tem como colocar com números inteiros, porque, por exemplo, 3,2 não é um número inteiro, nem natural, consequentemente. Por isso que surgiu a necessidade dos números racionais, de complementar os conjuntos numéricos, porque somente os números positivos e negativos não davam para fazer expressar todas as medidas. E ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de razão, A dividido por B. Ou seja, todo número que eu puder representar por uma razão, por uma divisão, é um número racional. Sendo que A pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, A pode ser positivo ou negativo, incluindo o zero. E B também será um número inteiro, só que não nulo. Tá vendo esse asterisco aqui? Ele quer dizer que são todos os números inteiros, porque Z é um números inteiros, menos o zero. Ou seja, o número daqui de baixo não pode ser zero. E indicamos representamos o conjunto dos números racionais pela letra Q, e ele é igual a x, tal que x é igual à divisão de dois números inteiros, A dividido por B, sendo que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B também pertence ao conjunto dos números inteiros, só que tirando o zero, inteiros não nulos. Toda vez que você vê esse asterisco aqui em cima, quer dizer que está excluindo o zero. Se, por exemplo, nós tivermos assim, ó, N com um asteriscozinho aqui em cima, quer dizer que são todos os números naturais menos o zero. Se tivermos assim, um Z com um asterisco em cima, quer dizer que são todos os números inteiros, com exceção do zero. Da mesma forma, se a gente tiver um Q com um asterisco em cima, quer dizer que são todos os números racionais, com exceção do zero. Esse asterisco sempre exclui o zero, independente de qual conjunto numérico estejamos falando. Exemplos aqui de números racionais, para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui, ó, uma fração. 8 dividido por 25 é um número racional. Menos 2. Menos 2 também é um número racional. Por quê? Porque menos 2 pode ser a divisão, por exemplo, de menos 2 por 1. Menos 2 dividido por 1. Por isso que ele é um número racional. Ele pode ser representado em forma de divisão. 0,25, números com vírgulas também são números racionais, porque eu posso representar na forma de divisão. 0,25 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. O zero também é um número racional, porque pode ser 0 dividido por 2, por exemplo, uma divisão. E 3 também é um número racional, porque eu posso representar com a forma de divisão aqui, ó, 6 dividido por 2. Não quer dizer que seja única, por exemplo, porque se eu fizer 9 dividido por 3, também é 3. Ou seja, qualquer número que eu puder representar com uma divisão, ele é um número racional. E no conjunto dos números racionais, eu tenho definido as 4 operações: adição, multiplicação, subtração e divisão. Quer dizer que com 2 números racionais qualquer, eu posso realizar qualquer uma dessas operações aqui, que vai resultar sempre um número racional. Representação decimal e representação fracionária de números racionais. Os números racionais, ele pode ser representado tanto com uma fração, quanto com números decimais, números com vírgula. O resultado da divisão de A por B, lembram, pessoal, que um número racional sempre é aquele que eu posso representar por uma divisão? O resultado de A por B será sempre ou um número com representação decimal finita, que pode ser inteiro ou não,
ou uma dízima periódica. Eu tenho duas opções. Ou ele pode ser um número com representação decimal finita, um número com vírgula, mas que seja finito, ou uma dízima periódica. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro exemplo aqui nós temos 2 dividido por 50. É um número racional? Sim, qualquer divisão é um número racional, qualquer fração é um número racional. E o resultado da divisão de 2 por 50 é 0,04. É um número com representação decimal finita. Tá vendo que tem vírgula? Representação decimal finita porque tem fim. 0 dividido por 1000 também é um número racional, porque é uma divisão. Isso aqui é igual a 0. Número com representação decimal finita. 24 dividido por 4, que é igual a 6. Também é um número com representação decimal finita. Veja aqui, ó, que 6 é a mesma coisa que 6,0. É um número decimal finito, pois tem fim. 1/3 é um número racional porque é uma divisão. E qualquer fração, qualquer divisão é sempre um número racional. E a divisão de 1 por 3 dá essa dízima aqui, ó. 0,3333 e não tem fim. Tá vendo essas reticências? Quer dizer que é uma dízima periódica, porque sempre tem um período, que é o 3. Sempre está se repetindo, é uma dízima periódica. Sempre que nós tivermos um número decimal infinito e tiver um período, nós chamamos de dízima periódica. Outro exemplo aqui, 311 dividido por 396. É um número racional, porque é uma fração. O resultado dessa divisão vai ser igual a 0,78535353 e vai até o infinito, repetindo. É uma dízima periódica, pois aqui é infinito, e tem um período que está se repetindo. Nesse caso aqui, quem está se repetindo? 53. O período aqui, 53. Logo, podemos concluir que uma fração, ou ela vai ser um número com representação decimal finita, um número finito, ou uma dízima periódica, quando é infinito e tem um período se repetindo, um número que está se repetindo. Isso é a forma de representar uma fração. Mas da mesma forma que um número racional com representação decimal finita ou dízima periódica pode ser representado na forma fracionária. Nesse caso aqui, ó, nós tínhamos a fração para representar em forma decimal. Agora, nós temos o número decimal para representar com forma de fração. Por exemplo, 70 é um número decimal e eu posso representar com a fração. Quem é 70? É a mesma coisa que 70 dividido por 1. 70 dividido por 1, que também é a mesma coisa de 140 dividido por 2. Ou seja, em forma de fração, 70, eu posso representar dessa forma. 70 dividido por 1 ou 140 por 2 e assim vai. Tem infinitas representações para o 70. Agora vamos lá. 0,2. 0,2 é um número decimal, está aqui representado com vírgula, e eu posso representar em forma de fração. Como é que eu vou fazer? Vou pegar o número que tem aqui sem ser o 0, nesse caso aqui o 2, vou colocar ele em cima, vou colocar o tracinho aqui da fração, e o número que eu vou colocar embaixo será um múltiplo de 10. Eu vou colocar, por exemplo, a quantidade de números que tem depois da vírgula, que nesse caso aqui é 1, vai representar a quantidade de zeros. Nesse caso aqui eu só tenho um número após a vírgula, quer dizer que vai ter apenas um zero. Aqui embaixo vai ser 10. 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,2. Simplificando aqui por 5, não é necessário simplificar, mas eu posso simplificar. 2 dividido, aliás, por 2. 2 dividido por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. Ou seja, 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos ou 1/5. Outro número decimal aqui, por exemplo, se eu tiver menos 0,0125 para representar como fração. Como é que nós fazemos? Primeira coisa, é negativo. Vamos repetir o menos aqui, ó.
Só é repetir o menos. Aí nós vamos pegar o número que tem aqui sem seus zeros. Quem é que tem aqui sem seus zeros? 125. Vamos colocar aqui em cima. Aqui embaixo será um múltiplo de 10. E a quantidade de zeros será a quantidade de números que tem após a vírgula. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu vou colocar aqui 4 zeros. 10.000. Logo, esse número decimal é a mesma coisa que menos 125 dividido por 10.000. Sempre assim para a gente encontrar a representação fracionária de um número que tem um número decimal finito. No caso da dízima periódica, nós vamos ver já como é que faz. Agora, 3,43. Como representar com fração? Vamos pegar o número que tem aqui sem ser zero. No caso aqui, todos não são zeros. 343, vamos colocar aqui em cima. E aqui embaixo vai ser o múltiplo de 10. A quantidade de zero será a quantidade de números que tem após a vírgula. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, logo será 100. 343 dividido por 100. Aqui na frente, pessoal, eu deixei 3 valores para a gente fazer aqui na videoaula. Menos 8. Como é que eu posso representar menos 8 com uma divisão? Bem, primeira coisa, o menos eu vou repetir. Qual é o número que eu divido por outro que dá 8? Por exemplo, 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 é 8. Se eu fizer menos 16 dividido por 2, dá menos 8. O menos é só repetir, pessoal. Aqui pode ser também, ó. Eu posso simplificar por 2, que dá igual a 8, tanto faz. Pode ser também menos 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 é 8, acrescento menos 8. Agora o próximo aqui, menos 2,03. Primeira coisa, repete o menos. Vamos colocar o número que tem aqui, né? 2,03. Então, isso aqui é 203. Sim, professora, mas não é todos os números sem seu zero? Sim, só que nesse caso aqui tem um 2 antes do zero. Então, ele está incluso. 203 dividido, aqui embaixo vai ser um múltiplo de 10 e a quantidade de zeros é a quantidade de números que tem após a vírgula. Nesse caso, 1, 2. Logo, aqui embaixo será 100. Logo, menos 2,03 é a mesma coisa que menos 203 dividido por 100. E o último exemplo aqui, nós temos 0,137 para representar como fração. O que é que eu faço? Vou repetir o número que tem aqui em cima, 137, dividido por... O número que ficará aqui embaixo será um múltiplo de 10. E a quantidade de zeros é definida pela quantidade de números que tem após a vírgula. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3. Logo aqui embaixo será 1.000. 137 dividido por 1.000. Espero que vocês tenham entendido que eu posso representar uma fração com um número decimal, um número com vírgula, da mesma forma que eu posso pegar um número decimal e representar com uma fração. Vimos aqui, primeiramente, como representar um número decimal finito em forma de fração. Agora, nós vamos ver como representar uma dízima periódica em forma de fração. Bem, galerinha, como o nosso vídeo está ficando muito grande, eu vou parar esse vídeo e vou gravar numa próxima videoaula como representar um número decimal infinito, ou seja, uma dízima periódica em forma de fração. Aguardem aí.